Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, para começar este episódio mais do que especial do Vozes do Planeta, por conta do mês do meio ambiente, do mês do oceano, por conta, né, dessa parceria que nós temos com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, a gente vai ter uma conversa muito especial hoje, afinal estamos começando a década da restauração de ecossistemas, oficialmente. E para a gente ter essa conversa, já vou convidar o Matheus Couto, oficial de programas do Centro para Monitoramento da Conservação Mundial do PNUMA. Ele volta aqui para o episódio, ele já participou aqui do Vozes do Planeta, mas para falar de um relatório muito importante. Fala, Matheus, tudo bom? Olá, Paulina. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Bom, agora sim, oficialmente aberta a década da restauração de ecossistemas. Eu queria, para iniciar essa conversa, que você nos contasse para os ouvintes a importância disso, a articulação que foi necessária para que se chegasse nesse momento, né, da gente ter agora 10 anos de grandes desafios para restaurar os ecossistemas do planeta. Pois é, foram grandes desafios e já estamos há 2 anos preparando, né, para esse momento de início da década e começar a implementar. As ações da década, então, elas já começaram, né? Já estamos com parcerias globais, parcerias nacionais, os países já estão se mobilizando e a razão da década existir é que esses próximos 10 anos é o momento da verdade. Ou a gente reverte, né, o grau de degradação, a nossa relação com a natureza enquanto sociedade, ou a gente vai assim perder muito em biodiversidade e viver num planeta onde a mudança climática vai ser muito mais forte do que a gente está vendo hoje. Então, a década foi né, a articulação, ela foi aprovada numa Assembleia Geral da ONU, endossada por 71 países, onde foi, então, percebido, né, foi reconhecido que não basta apenas a conservação e a preservação dos ecossistemas, né? As metas de biodiversidade, as metas de mitigação de mudança climática e as metas de combate à desertificação, todas essas 3 importantes convenções, que são conhecidas como as convenções do Rio, né, perceberam que a restauração é fundamental para que a gente realize essas metas. Então, não existe mais desenvolvimento sustentável sem a gente mudar a nossa relação em como nós utilizamos o solo, como nós manejamos os oceanos, a nossa planejamento urbano, né, ocupação do território. Então, a gente precisa ter projetos que sejam regenerativos daqui para frente, né? Chegou a hora da verdade. Ainda dá tempo da gente, né, ter assim, um nível de saúde dos ecossistemas e isso reflete na saúde da sociedade. Ou então a gente pode viver assim, num ambiente bem mais diferente e drástico, né, do que a gente conhece hoje. Matheus, você falou pontos bastante importantes. Temos tempo, mas ele é muito curto para poder reverter isso, né? E juntamente com essa semana que tem o lançamento oficial da década da restauração de ecossistemas, o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, saiu também uns dias antes, um relatório tornando-se geração restauração de ecossistemas para pessoas, natureza e clima. E aí traz alguns dados do que você estava comentando, né? Por exemplo, a degradação já afeta o bem-estar de 40% da população mundial. Uma população mundial, uma humanidade que está usando 1,6 vezes a quantidade de serviços que a natureza pode fornecer de maneira
sustentável, né? Então, para começar, inclusive você tinha falado de contabilidade ambiental em outro episódio aqui no Vozes do Planeta, mas eu queria começar essa conversa desse ponto que vem nesse relatório. O que quer dizer usar 1,6 vezes a quantidade de serviços que a natureza pode fornecer de forma sustentável? Olha, esse dado ele é calculado que é a nossa pegada planetária. Então, utilizam-se modelos da economia global em supercomputadores, uma capacidade de modelagem bastante avançada, e daí você consegue colocar a projeção de crescimento populacional, dietas, né, diferentes cenários, assim, uma dieta mais baseada em vegetais, uma dieta que depende da carne, e daí isso reflete na necessidade de produção de grãos, trigo, soja, arroz, e dá como resultado as mudanças em uso da terra, né? Então, a gente faz essas modelagens, ou seja, toma algumas decisões, olha, como é que o mundo pode estar daqui 10 anos ou 20 anos, né? E daí a gente coloca dentro disso a capacidade de resiliência dos ecossistemas. Então, a gente está usando 1,6, ou seja, se a gente estivesse usando 1, é 100% do que a Terra tem capacidade de se regenerar naturalmente. Se a gente está em 1,6, a gente já excedeu, né? Tem aquele dia o dia da pegada planetária, não me lembro ao certo nome, mas normalmente é antes, né, ali em agosto, setembro, assim, que é quando a gente já ultrapassou esse 100%. Então, a gente, nesse relatório que você mencionou, existe um panorama dos diferentes ecossistemas, então os ecossistemas terrestres, florestais, savanas, costeiros marinhos, urbanos, hídricos, de água doce. Primeiro, um panorama e, num segundo momento, soluções, né? Quais seriam as trajetórias possíveis para a gente reverter em cada um desses ecossistemas e trabalhar a restauração. O Brasil é mencionado em alguns momentos, então tem um momento que menciona o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que nós temos uma meta ambiciosa de restauração, né? A Mata Atlântica é um hotspot da biodiversidade, ou seja, em poucos lugares do mundo existe tantas espécies por hectare e, ao mesmo tempo, é um ecossistema muito ameaçado. Outro ponto que é mencionado do Brasil é um programa pela água, né? Alguns municípios estão trabalhando a restauração para reduzir a pegada hídrica, ou seja, ter mais segurança hídrica. E também foi mencionado no relatório, que são soluções, são pontos, né, que nós podemos realizar daqui para frente. A década ela tem uma meta para ecossistemas terrestres de restaurar 1 bilhão de hectares no mundo. Se a gente for pensar aqui na Terra, 1/3 das áreas agricultáveis estão degradadas. Então, a gente precisa incluir a restauração de áreas produtivas também. E restaurando, existe até uma frase que foi usada, né, que a gente precisa carbonizar a agricultura para descarbonizar a economia, ou seja, trazer o carbono de volta para os nossos meios produtivos para que a nossa economia tenha uma pegada negativa, né? E com isso, esses modelos econômicos, eles conseguem calcular os benefícios também da restauração. Então, para cada dólar investido, a gente pode ter um retorno de até $30 em benefícios econômicos diretos e indiretos, né? Então, direto seria a criação de empregos, e indiretos, o consumo gerado por esses empregos, assim. A restauração, utilizando agrofloresta, sistemas integrados, né, de lavoura, pecuária, floresta ou agroecologia, pode aumentar a segurança alimentar para 1,3 bilhões de pessoas, principalmente nessas áreas onde a terra está degradada. Aí, para a gente conseguir visualizar, né, quando você fala desses serviços, né, que volta a $30, quando $1 investido em recuperação, né, em restauração,
volta em benefícios econômicos 30, né? Você falou de direto emprego, indireto, e aí, colocado tudo isso, como é que a gente pode colocar? Seria, por exemplo, a recuperação do solo, você tem aumento de diversidade, você tem uma melhor produtividade no solo, você tem um regime de chuva, como é que conta que é essa, Matheus? Olha, uma assim bem interessante de compreender é a pegada hídrica, né? Então, os benefícios da restauração, a gente começa a restaurar hoje, eles vão começar a ser observados depois de um tempo, né? Mas a gente sabe que restaurando as matas ciliares, as nascentes, a gente consegue primeiro melhorar muito a qualidade de água. E daí os benefícios, então, são melhor qualidade de água para os centros urbanos consumir. A quantidade de água nem sempre aumenta, mas você consegue reduzir os períodos de escassez e os períodos de enchentes. Assim. Então, você ter uma paisagem mais permeável à água, você reduz esses períodos, né, mais extremos. E com isso também, bom, quando falta chuva é quando a gente mais precisa de água, né? Então, esse é um benefício que a gente percebe também. Já tem lugares no mundo manejando a paisagem ativamente para ter mais qualidade e quantidade de água. Um outro elemento, né, é o carbono. Então, as soluções baseadas na natureza e a restauração é uma dessas soluções, tem capacidade de capturar o carbono da atmosfera, né? Quando a gente pensa nas outras soluções, então, desmatamento evitado, você está evitando de emitir, então você deixa de jogar na atmosfera, mas a restauração ela sequestra de fato, né? O carbono ele fica estocado na vegetação e esse é um outro tipo de benefício direto econômico, né? Porque a gente está vendo aí que os créditos de carbono, o preço do carbono está se tornando uma realidade, já tem muitas empresas comprando esse tipo de crédito. E existe uma relação muito grande, muito importante, né, nesse relatório, no que está no anterior também, que não é junto com a FAO, mas que é junto com a IUCN, sobre o planeta protegido, que fala sobre a restauração como solução para mitigação climática, ou seja, para a gente resolver também, para resolver não, tentar resolver o grande desafio que é a crise climática que a gente já começou a enfrentar, né, Matheus? Tem esse componente que quase não dá nem para calcular, não sei se dá para calcular, mas não dá quase nem para calcular de tanto benefício que seria para a humanidade, para o planeta, né? A restauração, esse relatório ele está apontando que a gente fazendo essa meta de 1 bilhão, né, de restauração em ecossistemas terrestres, que inclui agricultura também, a gente consegue 1/3 da meta climática para que o mundo fique abaixo de 2 graus de mudança. Então, o relatório aponta que a gente cumprir essa meta de restauração de 1 bilhão de hectares, a gente consegue 1/3 da meta climática para que ficamos abaixo de 2 graus de mudança climática, ou seja, um nível ainda saudável, né? O ideal é abaixo de 1,5 e a restauração, então, é 1/3, e talvez é uma das soluções mais baratas para a gente realizar essa meta climática. Mas, além disso, né, não só a meta do clima, a restauração ela é capaz de reduzir em 60% a extinção de espécies que está sendo projetada até 2050. Então, aumentando a conectividade dos ecossistemas, né? É claro que para isso a gente também precisa reduzir a perda de ecossistemas, mas junto com a restauração, então a gente consegue reduzir em 60% as extinções esperadas até 2050. A restauração ela pode fazer a conexão também em áreas fragmentadas, né? Você falou da Mata Atlântica, a Mata Atlântica talvez seja um exemplo muito importante. Então, você tem uma espécie que precisa de um corredor ecológico, quando você restaura, você pode fazer essa ponte, né, entre duas áreas, né, Matheus?
Isso, a gente tem alguns casos bem emblemáticos assim no mundo, né, de aumentar a conectividade, ou seja, fazer corredores ecológicos usando a restauração e conseguir assim mensurar o aumento das populações das espécies ameaçadas, né? A gente tem o caso do mico-leão dourado, do mico-leão preto, onde a restauração conseguiu ativamente reduzir o grau de ameaça dessas espécies. Então, esse é um dos aprendizados, né? Quando a gente planeja, né, as ações de conservação, elas têm um efeito mensurável. Esse é um dos aprendizados da década de biodiversidade e que a gente está levando para essa década da restauração também. Uhum. Agora, tem um componente na questão da restauração que eu acho muito importante dentro de todas essas medidas emergenciais, enfim, que a gente passa, né? Passa por políticas públicas, principalmente, passa por economia, como você colocou, passa também pelas políticas regionais, né? Porque funciona muito. Aí, quando eu falo isso para falar no Brasil, não só esperar medidas nacionais, federais, mas também medidas que podem ser resolvidas no seu próprio município, na sua própria cidade. Já tem uma mudança muito grande. Mas quando a gente trabalha com restauração, falando sobre isso, Matheus, me dá a sensação, e talvez seja esse o chamado também nessa década, de que muitas pessoas, independente de estarem em ONGs ou em governos, elas podem fazer isso, né? Então, as pessoas podem contribuir com a década da restauração, plantando, tomando outras formas, né, de participação. Ou eu estou viajando? Tá certo, tá bem correto. Esse é o primeiro pilar da década, né? Nós precisamos entender que a responsabilidade de restaurar é de todos nós, não é ficar esperando que os outros façam por nós. Vamos esperar o sistema econômico mudar. O que a gente está percebendo é que precisamos envolver o setor privado, a sociedade civil, os governos federal, estadual, municipal, e todas as instâncias, academia, sistemas educacionais. A gente quer criar um movimento global para dar ênfase, dar voz às pessoas que estão restaurando. Então, de fato, a gente quer criar assim oportunidades para que todos consigam se envolver com restauração, né? Aprender mais, ter capacidade técnica. E a gente sabe que no Brasil já tem muitos esforços de restauração, né? Se você for pegar, existe o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, e na Mata Atlântica estão a maioria das capitais e das grandes cidades do país. Existe também a Aliança pela Restauração da Amazônia, onde, né, consegue aí uma outra parte dos municípios, e do Cerrado está sendo criada a rede Araticum, que é uma rede que também pretende facilitar a restauração desses ecossistemas. Então, assim, de fato, né, a gente precisa entender que esse é um problema de todos nós e que todos nós fazemos parte da solução. E tem uma coisa que eu ouvi muito por aí, Matheus, porque eu sou uma plantadora, não profissional, mas amadora, apaixonada, adoro. É só me chamar para plantar que eu estou plantando. Todo ano eu faço a compensação das minhas emissões pessoais, planto, são 49 árvores, agora com a pandemia reduziu bastante, mas continuo plantando. E eu ouvi isso dessa galera, da galera que planta, da restauração, falar assim, ninguém, acho que você ouviu em algum evento que a gente estava junto também, ninguém planta árvore sem um sorriso no rosto, certo? Então, para a gente se Realmente é regenerar motivante, né? também, como humanidade, acho que tem esse chamado, né? Tem esse componente não só psicológico, mas dessa reconexão com a nossa casa, que é o planeta, né, Matheus? Plantar árvore é um ato de esperança, né? Porque não é imediato, né? A colheita, assim. Então, é realmente trabalhar com uma perspectiva um pouco mais ampla
mas eu já participei de alguns plantios também e é sempre assim uma energia muito boa, né? E é uma agenda assim positiva, né? De reconstrução. Então, eu acho que isso traz um elemento também que você mencionou antes dos planos de reconstrução econômico, né? Esse relatório ele também traz uma análise sobre isso, onde apenas 18% dos planos de recuperação econômica são considerados verdes. Então, a gente tem um campo bom aí para poder incluir mais investimentos verdes, né? E aí a gente inclui aquele dado que conversamos antes sobre cada dólar investido pode trazer 30 de volta. Não é imediato, mas é com o passar do tempo. Mas se a gente não começar para reconstruir depois, fica muito mais caro, né? Então, é uma agenda assim prazerosa e gera muitos frutos. Só antes da gente encerrar, eu queria lembrar que quando eu estou falando de plantar, estou falando porque existem essas metas, esses desafios em áreas terrestres, mas se a gente olhar para o oceano e todo o ambiente costeiro, existe uma área de recuperação que é fundamental. Aí entram os corais, entram os manguezais, que aí, em termos de meta climática e de impacto, também são muito, muito, muito importantes e como um todo, né? Como um bioma inteiro, né, como um ecossistema inteiro, são muito importantes, né? Tem que lembrar isso, que quando a gente está falando de restauração de ecossistemas, não é só plantar em floresta tropical, certo, Matheus? Exatamente. E também não é só assim restaurar de volta para um sistema intacto, assim, o que seria antes, né, de ter os impactos humanos, assim, a gente está falando no sentido mais amplo também. Então, restaurar os estoques pesqueiros faz parte da década e é algo que nós queremos trabalhar. E, assim, de fato, né, a restauração florestal, ela já avançou muito a ciência e a gente consegue medir por satélite, assim, é um pouco mais, a gente tem mais conhecimento sobre isso. Já a restauração de ecossistemas costeiros, marinhos, né, como você falou, coral, gramas marinhas, manguezais e até as espécies de estoque pesqueiro, espécies ameaçadas, isso a gente ainda tem um campo grande para melhorar. E é por isso que, ao mesmo tempo da década de restauração de ecossistemas, temos também a década pela ciência oceânica, onde a gente precisa aumentar muito mais o nosso conhecimento sobre os ecossistemas marinhos para a gente poder trabalhar a restauração, né? E assim, nós também temos uma grande dependência dos ecossistemas marinhos, né? Tanto para a economia de muitos países, muitas cidades, né? O número de pessoas que trabalham com pesca e dependem disso é gigantesco. Então, também temos grupos de trabalho, forças-tarefa, trabalhando com ecossistemas marinhos e também com ecossistemas aquáticos de água doce, né? Freshwater em inglês, onde as métricas, a gente está assim, tendo um avanço bem interessante de discutir as métricas para ecossistemas aquáticos, que a ciência ainda está também avançando mais, né? Acho que nos ecossistemas florestais a gente já avançou bastante, a gente consegue, né, medir de uma forma mais simples, assim, mas então os ecossistemas aquáticos é um pouco mais difícil, assim. Que tem essa diferença, a gente não consegue ver, né, tão facilmente como fazer esse monitoramento como acontece com florestas. Mas hoje, na verdade, foi um episódio, esse relatório vai ficar disponível, está já disponível, na verdade. Vocês conseguem acessar pelas redes do PNUMA, as redes sociais, que no Instagram é UNEP_PT, né, de português. Também pelo site, vocês conseguem baixar esse relatório, que está mostrando esse relatório que a gente conversou hoje, que está abrindo a década da restauração de ecossistemas, o Geração-Restauração, restauração de ecossistemas para pessoas, natureza e clima. Então, aqui oficialmente no Vozes do Planeta, também estamos abrindo
a década da restauração, e a gente falou sobre esse relatório hoje com o Matheus Couto, que é oficial de programas do Centro para Monitoramento da Conservação Mundial do PNUMA. Matheus, mais uma vez foi um enorme prazer trocar essa ideia contigo. Obrigada. Bem-vinda à década. Grato, Paulina. É isso aí, vamos todos juntos, né? Com força e esperança. Muito grato pela oportunidade, Paulina.